E as pessoas têm que entender essa dinâmica, principalmente os jornalistas, tá? Que fazem cobertura policial, né? Que aplaudem algumas coisas que estão equivocadas, que criticam coisas certas e tal. Mas é o Rio hoje. Eu contei no filme Tropa de Elite 1, e quem não viu, veja de novo. Quem viu, veja de novo. Tropa de Elite 1 fala da Operação Papa João Paulo II. O Papa João Paulo dormiu uma noite na casa do arcebispo, que é em cima Em do Turano, Santarém. né? E realmente alguma alma louca pediu que nós realizássemos várias operações do Turano para estabilizar a comunidade. Estabilizar o quê? Retirar a facção dominante. E realmente foram mais ou menos ali umas 50 ou 60 operações, eu não lembro bem. Uma delas o Batista comandou e prendeu o dono do Turano, o Barbosinha. O Batista que você entrevistou aqui. Sim. Prendeu o Barbosinha com 4 fuzis AK-47. Cara, tomar 4 fuzis AK do Barbosinha e prender o líder. Além dessa prisão do Barbosinha, foram dezenas de mortes de ações do BOP com conflito com morte. Quando nós saímos do Turano, um dia depois do Papa voltar para Roma, para o Vaticano, nós conversamos com o comandante do batalhão, conversamos com o secretário de Segurança Pública. Olha, o Turano vai ser invadido. Não, mas a nossa missão era prender o Barbosinha e estabilizar a família. Nossa missão é garantir uma noite do Uma Papa noite do ali. Papa. Irmão, o Papa voltou para o Vaticano e o Turano foi invadido. Acho que foi invadido. Acho que o bonde que invadiu o Turano, não tenho certeza, partiu do Salgueiro, não tenho certeza. Eram facções rivais à época. Não tenho, vou checar essa informação depois. Mas, cara, foi morte de inocente, morte de civil, sabe? Não tinha nada a ver com polícia, tá? A deles lá. Mas, cara, você tem que conversar isso lucidamente com as pessoas. Tem que entender essa até onde vale a pena você ir, o que vai acontecer depois dessa operação. A princípio, é fora da lei, tem que prender todo mundo. Mas em que momento você vai prender cada um? Esse é o xadrez do Rio de Janeiro hoje. E deve ser o xadrez de várias capitais do Brasil. Deve ser o xadrez hoje de Salvador, deve ser o xadrez de João Pessoa, que tem lá 2 facções, 3 facções. Deve ser o xadrez lá de várias cidades do Brasil hoje. Onde você vai mexer na facção e quando você vai mexer na facção. Né? Resumindo, esse romantismo do Estado, ele não funciona e não existe. O que você está dizendo acontece em nível geopolítico. Pô. Você tem uma nação, um território ali, né, um país, né? Aconteceu com a Síria agora, não foi? Exatamente, aconteceu com a Síria, aconteceu com o Iraque, quando os Estados Unidos resolve tirar o Saddam de lá. Com a Síria, o Hezbollah partiu para cima de Israel, Israel deu uma costa do Hezbollah e fragilizou o Bashar al-Assad, né? Porque o Bashar al-Assad contava com o apoio do Hezbollah para garantir o regime. E o Irã exercia influência ali e fomentando o Hezbollah. Então o que precisa fazer? Você precisa ir lá, né? E tirar aquela força que está ali. O problema é que muitas das vezes estados, nações preferem dialogar com o mal porque ele é malzinho, né? A certeza vai ter alguém mal ali. Ou é malzinho ou é mauzão. E aí você aceita. Quantos regimes aí são antidemocráticos e os Estados Unidos... Arábia Saudita. Exatamente. Mas, em outros casos, não. Vamos intervir porque ali é um regime... São malvados. Sim. Então, voltando aqui para Rio de Janeiro, será que a sociedade está preparada e quer que o Estado aceite um peixão da vida por ser um mal menor? Será eu já achei que era o mal menor, eu não acho mais não. Tô dando exemplo. Tô dando exemplo, né? Então, se no nosso Estado, no nosso regime não permite esse tipo de coisa, né? Porque diferente do exemplo que eu dei, quando você vai falar com outra nação, aquela nação é soberana lá. Sim. Se justifica uma invasão por um bem maior, né? Mas aquela nação é soberana, em tese. País nenhum deveria intervir, né? Ou Israel, ou Estados Unidos, ou quem seja, a Rússia, quem seja. Mas ali tem uma nação soberana. Dentro do território brasileiro, soberano é o Brasil. Dentro do Rio de Janeiro, soberano é o Estado do Rio de Janeiro. Agora, se esse governante é soberano, ele não deveria permitir, né, esse desequilíbrio de força e essa preocupação que se eu tirar o Peixão, ou se eu tirar o Johnny Bravo, ou se eu tirar outras figuras, ou se eu tirar o miliciano, no dia seguinte vai acontecer uma invasão de outra facção. O Estado não quer demonstrar fraqueza.
ele não verbaliza isso para a sociedade. Essa sociedade interpreta de que forma? Que há sacanagem, que há conivência, entendeu? Por quê? Porque ele não fala para a sociedade o seguinte, olha só, porque se ele falar a verdade, ninguém vai na rua. Se ele falar o que acontece agora, hoje é dia 31 de dezembro já, né? Já virou meia-noite. Se ele falar para a sociedade a quantidade de merda que tá acontecendo no Rio de Janeiro, ninguém sai de casa. Ninguém vai, os turistas não vão estar agora curtindo, você que é mais velho, toma chá da tarde só, beleza. Mas essa hora no Leblon, em Ipanema, tá cheio de turista curtindo a vida. E eles acham que ali nada acontece. Não, aqui é tranquilo. Santa Teresa é tranquilo. Tudo é tranquilo. Por quê? Porque a propaganda funciona. E tem razão. Então, não pode acontecer nada, não pode mostrar nada. Agora, cara, de fato é uma solução difícil. Agora, quando tem operação, a polícia, o Estado sabe que enfraquecendo aquela força ali, não tem vácuo de poder. Ela sabe que ela não tem condições de ocupar e ela não tem condições de garantir aquela segurança promovida por aquele que está sendo preso. O que vai acontecer? Vai vir um cara de fora da comunidade, vai matar quem ficou. Mais violento, com mais força, com mais imposição. Esse cara vai estabelecer um poder muito maior para que não aconteça com ele o que aconteceu com o antecessor. Sim. Para que a polícia não chegue ali e não derrube mais ele. ditadura, mais pressão, mais medo, né? Resumindo, mais ameaça. Resumindo. Estamos na Agora, cara, a questão é que quando tiver uma operação e no dia seguinte tiver uma invasão de outra facção, esse camarada que tá em casa assistindo a gente ou que tá acompanhando o jornal, pela quebra de credibilidade, por ele saber das omissões, ele vai ter certeza que aquela operação foi para facilitar o caminho da outra facção. Aí que pega, irmão. Porque, assim, apesar de não ter nenhum elemento, apesar de não ter como provar, o cara se convence disso. Por quê? Porque o Estado permitiu essa fraqueza de credibilidade. O Estado permitiu não prever que, indo lá, enfraquecendo uma facção, a outra tá pronta para invadir no outro dia, então tem que fazer parte do combo da operação, tirar uma e ter condições de proteger a área para que a outra não chegue com mais violência ainda. Olha só, Santa Marta, Botafogo, favela do Traficante Marcinho VP, que mudou pelo menos umas 5 vezes de facção na década de 90, de CP para TCP, de Comando Vermelho para Terceiro Comando, perdão. A gente não falava TCP ainda, a gente falava só TC na época, né? E uma vez, ô Glauber, eu estava lá chefiando a P2 do Batalhão de Botafogo. Eu era P2, era capitão. E nós prendemos um menino vendendo cocaína. Ele tinha 106 sacolés de cocaína numa embalagem, né? E ele me ensinou o que eu não sabia. Ele falava assim, capitão, eu posso tirar 6 sacolés, mas eu tenho que prestar conta de 100, né? E eu banquei um serviço aqui e cheirei a e eu tenho que devolver essa cocaína. E esse moleque não conseguiu prestar conta da cocaína e tomou uma coça do vermelho, uma coça, né? E esse moleque abandonou a boca de fumo, né? E virou, logicamente, uma espécie de informante de mágoas, né? Da P2 do batalhão. E depois esse moleque foi para Padre Severino, eu acompanhei ele no Padre Severino uma época, depois ele saiu do Rio de Janeiro e tal. Bom, e esse garoto, uma vez, ele foi aliciado pela facção rival. A facção rival aliciou ele. E ele chegou na P2 do 2º Batalhão, sorrindo, e falou assim, tô aqui com um mapa para você, com foto das casas, né? Essa casa aqui, você vai pegar o bandido tal, tal e tal, com fuzil, com a metralhadora, com uma FMK argentina, com a pistola. E nós montamos a operação, talvez sábado de manhã, domingo de manhã, não sei, e prendemos os 3 bandidos, uma mulher e 2 bandidos. Fuzil, pistola e uma FMK 9mm, né? Acabamos com o staff da facção. Né? Aí eu olhei pra ele e falei pra ele assim, vem cá, cara, tu me deu essa aí pra quê? Eu dei isso aí porque a gente quer que a outra facção invada. Eu preciso que você faça o que eu não consigo fazer. Exatamente. Agora, vamos lá. Eu comuniquei meu comandante. Comandante, a gente vai dar essa porra
daqui, a gente esperava dar uma porrada muito maior. A gente esperava descer da favela com 6, 7 fuzis e tal. Não descemos com um fuzil, com uma pistola, uma metralhadora, mas foi um porrada, porque pegamos 3 lideranças. Desestabilizou mesmo. Tanto é que a favela foi invadida no dia seguinte. Ou seja, o nosso batalhão funcionou como uma ponta de lança da invasão da facção rival. Mas vamos lá. Converso com o meu comandante, o comandante deu ok. E aí, Glauber, tu deixa de realizar essa operação ou você realiza? Tem um crime acontecendo, tem uma informação precisa, tem uma análise de inteligência, a prisão vai ser legal, não vai ter morte, vai ser uma prisão, uma cana bacana, né? Uma cana bonita. Tinha aquela coisa de premiação por bravura no Rio de Janeiro, tinha aquela coisa também de você ganhava também aquele bônus, né? Aquilo tudo e tal. Pô, vou meter essa operação. Mas com a certeza de que essa operação ia beneficiar a facção rival. Não tem vácuo de poder, né? Não tem vácuo de poder. Agora, o que a gente podia combinar com o comandante do batalhão? Pô, comandante, vamos meter essa operação aqui, uma ocupação durante 15 dias? Patético. No 16º dia, os caras... A gente não tinha condição de manter a ocupação por 15 dias. A gente não tinha efetivo, não tinha nada, sabe? Era ali em cima da rua voluntária da São Clemente, Santa Marta. Claro, aliás, sim. Da casa que nós... Viu o batalhão Você em frente, viu o batalhão, né? a gente enxergava o batalhão. E tiraram o batalhão daí. O batalhão saiu dali, foi para Álvaro Ramos. Então, são questões que devem ser debatidas, devem ser explicadas, sabe? O que eu não aceitava, de hipótese alguma, era o bandido me dar a informação e depois chegar para mim e falar assim, pô, você vai entrar numa casa do Comando Vermelho, vai ter 6 lideranças lá e 6 fuzis e 2 quilos de pó. Você me dá o pó pela informação? Não, pô. Não dou. Mas eu tenho certeza que alguns colegas aceitavam. Pô, vou meter uma cana foda, vou pegar 6 fuzis, 6 bandidos, 2 pistolas, vou dar 2 quilos pra esse maluco. E quem vai reclamar na polícia que tinha 2 quilos de pó lá e não foi apresentado? Agora, que são discussões morais que, sei lá, meu irmão, assim, hoje talvez eu pensasse assim, calma aí, mas eu vou tirar 6 fuzis da rua, vou prender 6 bandidos, mas, pô, vou desviar pra cá. Não tem amparo legal nenhum nisso. E o policial não tem que fazer esse julgamento, né? Lógico, não tem amparo legal. É ilegal igual. Não tem amparo legal nenhum. Mas o DEA faz isso, não faz? Não é o que o DEA faz? O DEA não paga informante traficante, né? Então assim, eu vou ser o DEA. Não sou o DEA. O DEA é o Departamento de Entorpecente Americano, né? A delação premiada é isso. Eu não faço delação premiada. Não Mas tem amparo legal. Tem amparo legal, né? Então, assim, de repente é melhor você se omitir. Deixa isso pra lá. Irmão, vai embora com essa informação daqui. Vai procurar um outro batalhão para passar essa informação, vai procurar uma outra guarnição. Eu cara, tô fora, né? Tu colocou um ponto, né, que é a impossibilidade de ocupar. E temos que ser honestos, né, com os fatos. Eu, quando eu te provoco, né, e faço essa crítica, pô, mas o comandante da operação, o comandante do batalhão, ele já não tem ciência que aquela região ali de Rio das Pedras, aquela região de milícia, né, Zona Oeste, tá tendo um avanço do Comando Vermelho. Quando ele vai lá e bate na milícia, é certeza que no dia seguinte vai ter um Comando Vermelho, vai ter TCP invadindo. Aí você que falou, pô, mas aí faz o quê? Deixa de fazer a operação? E você usou a tua experiência aqui do Santa Marta, do 2º Batalhão. Mas essa é uma provocação que tem que ser debatida. O governo do Estado sabe que o Estado dele tem guerra de facção. E ou ele vai montar a operação e vai buscar apoio e vai ter forma de enfraquecer e não permitir que um mal maior se estabeleça ali. E ele vai acabar, pô, fazendo às vezes e facilitando para a entrada do outro. Ele vai ter que evoluir na forma de fazer a operação. Vamos ser muito prático nessa conversa aqui. Você tem alguma dúvida? Você conhece o Rio de Janeiro. Você tem alguma dúvida que se o Peixão for preso hoje, ou amanhã, ou no dia 2 de janeiro, você tem alguma dúvida que o Vermelho invade a Cidade Alta no dia seguinte? E quando o Comando Vermelho invadir a Cidade Alta, você tem alguma dúvida que vão morrer 7, 8 bandidos, 10 bandidos, que possivelmente morra algum inocente, né? Nenhuma. Você tem alguma dúvida que os bandidos que vão invadir a Cidade Alta vão fechar a Avenida Brasil, sabe? Sabe por que eu tô falando isso? Porque tudo que eu tô te falando aqui aconteceu em 2017. Em 2017,
35 bandidos foram presos na Avenida Brasil, cercados pela Polícia Militar. Foi a maior apreensão de fuzil da história do Rio de Janeiro. A PM cercou o bonde do Vermelho, tentando tomar a Cidade Alta de volta, né? Isso foi em 2017, perfeito? Antes da pandemia, antes da Covid-19. Então, hoje, se a polícia der uma sorte, análise de inteligência, se o Peixão for preso, meu irmão, vai criar uma desestabilização em Vigário Geral, ali na região ali do entorno ali, Brás de Pina, ali no Quitungo, sabe? Lucas, vai ser tiro pra cacete, vai ser confronto, a Avenida Brasil vai virar um caos, no meio do carnaval, bonde correndo pela Brasil, sabe? Não estou dizendo pra você que o Peixão não deve ser preso, tem que ser preso. Sim. Mas numa região onde tudo é muito instável, tudo tem que ser comunicado para a sociedade, para que não surja nenhuma dúvida. Vamos lá, vale a pena pegar esse cara hoje? Ou vale a pena pegar ele daqui a 5 dias, daqui a 10 dias, sabe? Vale a pena pegar esse cara... eu acho que sempre vale a pena pegar, viu? Criminoso, homicídio, tem que ser preso, né? A lei é a lei. Mas tudo tem que ser debatido e conversado. A milícia, terceiro comando, eventualmente, tá? Porque naquela... Vamos falar sobre isso aqui, sobre aquela quase prisão do Peixão, viu, Glauber? Aquele dia, o terceiro comando enfrentou a polícia lá na Cidade Alta, como nunca, viu? E aí quem sangrou? 7 civis, né? 7 civis. 7 civis. E ali o meu senso crítico, eu perguntei para alguns colegas, puxa vida, por que não fechou a Avenida Brasil? Para as pessoas que estão de fora do Rio de Janeiro para entender a gente, tá? Cidade Alta, tá? É uma favela, que na verdade não é uma favela, é um conjunto habitacional, tá? É um conjunto habitacional tomado pelo terceiro comando em 2017, pertencia ao Vermelho, que é dominado pelo traficante que se diz evangélico, para não ofender ninguém, né, Glauber? Se diz evangélico, Peixão. E nesse dia, a Polícia Militar, isso tem mais de um mês, né? A Polícia Militar, sem o BOP, sem o batalhão de choque, os batalhões de área, conseguiram cercar o Peixão. E nesse dia, 7 pessoas foram alvejadas nas ruas da Brasil, inclusive com 3 pessoas mortas. Sim. Dentro de um ônibus, e num ponto de ônibus também. Um senhor de 60 anos, um de 48 anos, o senhor Renato, eu acho. E a polícia está provando hoje, a perícia, que esse tiro foi disparado propositalmente, não foi bala perdida de bandido, não. Não foi a parábola do 762 que resultou numa queda que matou o civil. Foi um tiro colocado para matar o civil, atrapalhar a operação policial. E a imprensa criticando, dizendo que não houve inteligência na operação. Sim. E um monte de coisa. E aí eu perguntei para um colega por que o batalhão de área não fechou a Avenida Brasil. Seria muito simples. Ia causar um caos no trânsito da cidade, é a principal via da cidade do Rio de Janeiro, né? Ali passam 700 mil pessoas pela manhã, 800 mil pessoas, né? Seria um caos. Mas o colega disse, Pimentel, nós entramos naquela favela nos últimos 60 dias, 6 ou 7 vezes, e ninguém atirou na gente. Então, alguém entendeu no batalhão que não havia necessidade de fechar a rodovia. Né? Entendeu errado. O bandido atirou, né? E causou essas mortes. Mas naquele dia, Glauber, me parece que o Peixão foi atingido no pé. O pessoal da inteligência disse que ele foi atingido, e talvez em função da quase prisão do Peixão, o terceiro comando tenha resolvido atacar os civis. O que é terrorismo, pô? Sim. O que é terrorismo? Aí eu pergunto, de lá para cá, nós tentamos prender o Peixão de novo, vai ficar por isso mesmo? Pois é. Será que alguém vai insinuar para mim que o Peixão tem que ficar de rua, ele não tem que ser preso? Será que alguém vai entender que a operação policial lá é desnecessária, sabe? E aí, uma crítica que eu faço à DPF, eu tento corrigir sempre que o STF não proibiu operações policiais. Não existe proibição, existe uma normatização com algum tipo de critério técnico, né? Mas uma das possibilidades da DPF 635 é você informar a rede municipal de ensino, Glauber, que vai ter operação policial na comunidade, para que a rede municipal de ensino possa cancelar as aulas. Mandar o aluno para casa, fazer aula online, avisar os pais. Eu te pergunto, Glauber, se você é professor, diretor de uma escola municipal, e você recebe a informação que vai ter uma operação policial na segunda-feira de manhã, você vai guardar essa informação para você ou você vai avisar ao traficante? Não, e outra coisa, né? Assim, eu acho que esse diretor vai informar, porque ele já está ali
sofrendo ameaças, todo rigor, né? sim. Ele segue a regra do traficante, mas só o ato de comunicar às crianças que não vão ter aula, os pais, todo mundo na comunidade, né, inclusive o filho do vagabundo, sabe que vai ter operação policial. Então, assim, é basicamente você impedir a operação, ou, se a polícia for muito teimosa, é você frustrar a operação, porque não tem como não vazar. Né? Então é óbvio para você que vai vazar. Que vai vazar. Ainda que o diretor seja corajoso e não seja desonesto, Mas quase todos são corajosos e desonestos, a ação do diretor vai provocar a suspeição da operação, não é isso? Lógico, pô. Por que não vai ter? Então, assim, é quase que, olha, pode ter operação, mas vai dar errado, viu? Isso. Pode ter operação, mas vai dar errado.